Bom dia a todos, irmãos, graça e paz. Mais uma semana, né? Mais um domingo. E nós estamos aqui para dar graças a Deus por tudo isso, né? O livro de Jeremias 29, versículo 11 e 13, diz que eu é que sei que o pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, mas para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que assim façamos nós, né? Buscarmos a Deus através da nossa oração, que Ele está pronto a nos ouvir. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Amém? Vamos estar agradecendo a Deus por essa manhã. Vamos estar fazendo a nossa oração de gratidão a Deus e dando início à nossa escola dominical desta manhã de domingo. A todos aqueles que estão aí nos assistindo também pelas redes sociais, a todos aqueles que estão aqui presentes. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pelo teu amor, te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos porque temos o privilégio de estarmos aqui em mais uma semana que se inicia, Pai. Muito obrigado por tudo. Obrigado por essa oportunidade. Abençoa grandemente essa escola bíblica dominical. Abençoa os professores, as salas que estão reunidas, a vida de todos os pastores que estão neste momento reunidos para falar do teu amor em escolas bíblicas dominical, Pai, por todo o Brasil afora. Abençoa a nossa escola aqui, neste lugar, que nós possamos, ó Pai, ser luz, ser exemplos, que nós possamos, ó Pai, levar o Teu Evangelho àqueles que necessitam de ouvir a Tua Palavra. Abençoa grandemente o nosso domingo, abençoa todas as famílias que estão nos assistindo, aquelas que não puderam estar aqui junto de nós, que o Senhor esteja também abençoando. Obrigado por tudo, em nome de Jesus que eu oro, amém. Amém. Nós vamos entoar o hino do nosso hinário, hino de número 159, quão bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Hino 159.
fazer a leitura da nossa Bíblia. Convido os irmãos a estar abrindo suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler primeiramente do versículo 1 ao 12, de 2 Coríntios, capítulo 10. Ficar em pé, vamos fazer como de costume. Estarei lendo os versículos ímpares e os irmãos respondendo com os pares. 2 Coríntios 10, do 1 ao 12, fala que Paulo defende a sua autoridade apostólica. O 1 diz: E eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo agradar alguns como se andássemos entre posições e mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para a edificação e não para a destruição vossa, não me envergonharei. Para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Até o 12, depois nós vamos continuar. É a leitura também do estudo que nosso pastor está ministrando, né? Os irmãos podem se sentar. Passando para o momento dos avisos, pede-se para avisar que na próxima quarta-feira haverá aquela reunião da Junta Diaconal às 20 horas aqui no templo, que foi cancelada semana passada. Mais algum aviso? Não? Terça-feira, às 8 horas da manhã, tem reunião de oração. Às terças, às 8 horas da manhã, está acontecendo as reuniões de oração aqui no templo, né? Toda terça-feira, 8 horas da manhã, todos estão convidados, né? Vamos estar entoando mais um hino do nosso hinário, hino de número 107, e ao som desse hino, nós vamos ter a entrega das ofertas para a construção. Que não fica
Ainda então, irmãos, vamos continuar com a nossa leitura, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos dar continuidade ali, a partir do versículo 13 até o 18, que fala agora sobre a esfera da ação missionária de Paulo. 2 Coríntios 10, do 13 ao 18. Vamos ler da mesma forma que a anterior. O 13 diz assim: nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da vossa esfera de ação. A fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós temos um visitante aqui no nosso meio, que Deus esteja abençoando grandemente. Sinta
vontade, que Deus esteja abençoando a sua vida e as portas da nossa igreja estão sempre abertas para receber as nossas visitas. O pastor está com a palavra. Meu bom dia aos irmãos. Gustavo, faz favor, dá um pouco para o seu pai aí, um entrega de um lado para o outro. Meus irmãos, quando nós entregamos os nossos dízimos, ou como hoje, as nossas ofertas ao Senhor, primeira coisa que nós precisamos ter no nosso coração é gratidão. Porque se nós temos alguma coisa para ofertar ou para entregar como dízimo, é porque o Senhor tem nos dado, não é? Ele tem nos dado trabalho, Ele tem provido sustento, é gratidão. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, toda a nossa vida é do Senhor Jesus, inclusive as nossas finanças. Ou seja, o nosso salário todo é do Senhor. Nós entregamos uma parte para o serviço do Senhor, de maneira oficial, o dízimo, que é o mínimo. Entregamos ofertas como Deus coloca no nosso coração, e o resto é nosso. Podemos fazer dele o que quiser? Não. O resto também é do Senhor. E nós temos que tratá-lo com responsabilidade, não é? Muito bem. No texto que a Cristiane leu, um dos versículos diz o seguinte: as armas da nossa milícia, verso 4, não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento a Cristo. Veja, a expressão as nossas armas são poderosas em Deus está em contrapartida as nossas armas não são carnais, no sentido de que as nossas armas não são naturais, não fazem parte desse mundo natural, não é? Das estratégias, dos planejamentos, das coisas que a gente adquire. As nossas armas para a luta espiritual, para a guerra espiritual, são espirituais, poderosas em Deus. Muito bem, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Nós estamos estudando do versículo 10 até o versículo 20. Então vamos ler esse texto, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestimos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim,
para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Vamos orar? Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por os irmãos presentes aqui, e queremos te pedir que no ministrar da tua palavra, nossos corações sejam movidos, e que nós possamos ter entendimento, e também, ó Deus, possamos nos voltar amorosamente para o Senhor, com dependência de Ti, em nome de Jesus. Amém. Essa apostila que você recebeu aí faz parte da apostila da semana passada, cujo tema é a armadura para o dia mau, né? Então nós estamos aqui observando a armadura, mas também o dia mau. Nós começamos falando sobre o dia mau, né? E eu quero lembrar algumas coisinhas a vocês. Na introdução, nós dissemos que a razão pela qual nós devemos tomar a armadura de Deus é para ficar preparados, diz Paulo, porque haverá de chegar o dia mau em que devemos resistir, vencer e permanecer sem abalo. Então veja, nossa guerra espiritual é para a gente se manter fiel ao Senhor Jesus, fiel ao Evangelho, para que a gente persevere. Todos os dias são maus, mas há um dia específico em que o mal vem sobre a nossa vida de uma maneira muito mais ferrenha, muito mais dura. Então, no nosso primeiro ponto, o tema foi resistindo no dia mau. O diabo já foi derrotado na cruz. E por isso, nós não temos que derrotá-lo. Nós pregamos o Evangelho para saquear a casa do valente. A igreja está com Jesus saqueando a casa do valente. Quando alguém se converte, a igreja está saqueando a casa do valente. Mas nós, que somos crentes, que estamos em Jesus, temos momentos de vulnerabilidade e de fraqueza que podem se transformar, que podem transformar qualquer dia num dia mau, né? Quando nós estamos aí enfraquecidos por perdas, por sofrimentos, esse dia é um dia de tentação para nós abandonarmos o Senhor, para nós desistirmos da fé. O segundo tema é a armadura de Deus para o dia mau. Então, no texto que nós lemos, em 2 aos Coríntios, as armas são poderosas porque vêm da parte de Deus e não são fruto da nossa imaginação, da nossa capacidade de criar ou articular estratégias e manobras. Nós recebemos essas armas de Deus, não é? E nós vimos também que a armadura de Deus é Cristo com tudo o que nós temos nele. Então, revestirmos da armadura de Deus é nos revestirmos de Cristo. Ele é poderoso para nos fortalecer, para nos dar vitória no nosso dia mau. O objetivo, então, de tomarmos a armadura de Deus é resistir. Nós somos atacados pelas hostes infernais com o objetivo de nos separar de Deus, de nos fazer desacreditar de Deus, da palavra, das promessas, da presença de Deus na nossa vida, e então nós temos que resistir. Hoje nós vamos trabalhar um pouco as peças da armadura. Nós já começamos na semana passada, né? As peças da armadura, pegando aqui Efésios capítulo 6, a partir do versículo 13, né? Onde Paulo começa a nos apresentar essa armadura. Mas ainda lembrando, 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 e 5, a armadura é de Deus, no sentido de que ela tem origem em Deus, né? Mas também ela é divina, no sentido de que ela é espiritual e não natural, certo? E por isso as nossas armas são poderosas em Deus. Nós começamos com o 5 da verdade. Você tem aí, você deve ter deixado em casa a apostila da semana passada, mas está no finalzinho lá, não é? Nós começamos a verdade como um 5.
de forma especial, Paulo se refere aqui à verdade de Deus, à verdade do Evangelho, à sã doutrina sem erros, sem mentiras, sem confusões, não é? E a gente percebe que a igreja evangélica, não só a igreja evangélica, mas a igreja tem lidado muito com a corrupção dessa verdade. É muito fácil essa verdade se corromper. E nós estamos aqui tratando sobre um movimento chamado de batalha espiritual, que traz bastante corrupção de verdade, ou da verdade, nos seus ensinos. E é por isso que a gente está estudando esse texto, que é o livro do reverendo Augusto Nicodemo Lopes, né? Nós estamos estudando ele. A segunda coisa da qual nós falamos é a justiça como couraça, né? No versículo 14, essas duas partes, né? A verdade como cinto e agora a justiça como couraça. Paulo pode estar aqui se referindo a um proceder justo do crente, mas de uma forma mais específica, é provável que ele tenha aqui em vista a justiça que vem de Deus e que justifica o pecador. Então, em Romanos 5:1, Paulo é muito claro: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, quando você nasceu de novo, quando o Espírito Santo converteu você, e você creu em Jesus, você recebeu a justificação. As coisas boas que você fazia estavam todas comprometidas com o pecado, mas agora Deus passa a olhar para você através de Jesus. Jesus é justo, portanto você é considerado justo em Jesus. Então, nós somos considerados justos em Jesus. Inclusive as nossas obras passam a ser consideradas justas em Jesus. Elas não são justas em si mesmas, mas elas são justas vistas por Deus em Jesus Cristo. Então essa justificação com a qual Deus justifica o pecador é uma couraça. Eu estou justificado. Eu não sou santo, eu não sou perfeito, eu ainda cometo erros, mas eu estou justificado em Cristo. E portanto, eu estou salvo. É a couraça que impede que você seja destruído, que os ataques, as ciladas do diabo consigam atingir você. No versículo 15, agora ele apresenta a paz como sandálias, né? Você pode aí seguir com a sua Bíblia e com a sua apostila. No versículo 15, ele apresenta a paz como sandálias. E aqui tem dois entendimentos que se confrontam. Um é que seria, ele diz a paz do Evangelho, né? Preparai os vossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Então logo o nosso entendimento vai para a nossa atividade. Eu tenho que evangelizar. Então se eu evangelizar, essa vai ser a minha sandália. Até porque lá no Velho Testamento fala quão famosos são os pedros que anunciam boas novas, né? Então esse é um entendimento de que Paulo estaria nos exortando para nos prepararmos para levar o Evangelho da paz. Mas um outro significado é de nós termos a mente preparada pelo Evangelho, que é ter a certeza de estar em paz com Deus. Então eu já citei Romanos 5:1, né? Justificados por mediante a fé, temos paz com Deus. Então, irmão, você está em paz com Deus, a ausência de conflito com Deus. Você não está mais debaixo da condenação de Deus. Deus olha para você de maneira benévola. Ele olha para você e te trata como filho, porque você está em paz com Deus por meio de Jesus Cristo, né? Então é ter a mente preparada pelo Evangelho, ter a certeza de estar em paz com Deus, ter a certeza de que a ira de Deus não está mais sobre você. A paz para Paulo é sempre resultado da obra reconciliatória de Cristo. É um estado de plena aceitação da parte de Deus
que produz a serenidade e a tranquilidade emocionais e mentais de que nós precisamos para nos defender dos ataques de Satanás. Os ataques às vezes são extremamente fortes. Nós estamos falando aí do dia mau, de um dia específico, em que parece que as hostes infernais vêm com tudo sobre nós, e que parece que Deus virou as costas e deixou a gente ao léu, né? E o Evangelho da Paz é que nos mantém em segurança, a nossa certeza de estar em paz com Deus por meio de Cristo. O Evangelho, o seu efeito na nossa vida, produz a paz que nos prepara para o combate. Eu estou em paz com Deus. Se eu estou em paz com Deus, nada do que acontece na minha vida é Deus colocando sua ira sobre mim. Aliás, a Dete semana passada perguntou sobre isso, né, Dete? Tem para o cristão, ou a Dete ou o Silas? Tem para o cristão, como é que é, Silas? Eu disse que Deus castiga ou se ele... Se Deus castiga o cristão, né? Não tem mais castigo para o cristão. Deus pode disciplinar, mas a disciplina não é para destruir, porque o castigo de Deus seria para destruir. O pecado traz a morte, né? Quando o cristão agora peca, ele não tem destruição sobre ele, não tem condenação sobre ele, mas Deus agora vai tratar para que ele ande em santidade, ou seja, ele vá vencendo o pecado, não é? Então essa paz com Deus é resultado da obra reconciliatória de Cristo, é um estado de plena aceitação da parte de Deus, produz serenidade, tranquilidade para nos defender contra os ataques de Satanás. O Evangelho, que produz a paz, nos prepara para o combate, protege-nos como as sandálias protegiam os pés dos soldados romanos na batalha. O pastor Nicodemos diz que, em geral, os soldados iam para a batalha descalços. Naquele tempo quase não se usava sandálias, coisas dos pés. Então os soldados em geral iam para a batalha descalços. Mas, quando eles percebiam, entendiam que o inimigo colocou instrumentos pontiagudos escondidos no solo onde eles iriam guerrear para ferir os pés, então eles colocavam sandálias nos pés para proteger os pés. Essa paz então vem como resultado da minha consciência de que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê no Evangelho. Então percebam uma coisa aqui que é muito importante a respeito do Evangelho. O poder do Evangelho, o Evangelho não é o poder de Deus para te possibilitar a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para salvar. Cristo não possibilita a tua salvação, Cristo salva. E a partir do momento em que você está salvo, completamente salvo. Isso precisa entrar no nosso coração e nós precisamos entender. A salvação não depende de mim. A Bíblia fala de perseverança, mas a pergunta é: quem é que vai perseverar? Aquele que o Senhor sustentar. Porque a perseverança também não é pelas nossas forças, certo? Então a salvação é completa. E esse é o Evangelho que nos protege, não é? Como a sandália protegia o pé ou os pés dos soldados. Deus se reconcilia com o homem. Por esse Evangelho nós temos paz com Deus e a paz de Deus no nosso coração. Tudo isso vem de Deus. Todas essas coisas que nós já vimos vêm de Deus, não é? A verdade como um cinto, a couraça como a justiça como uma vestimenta, uma couraça, agora a paz como uma sandália, e agora no verso 16, o que tem?
E que escudo é este? O escudo é a Fé. fé. O escudo é a fé. Fé aqui não é o resultado do pensamento positivo. Vai dar certo. Vai dar tudo certo. Você já viu assim? Né? Isso é um pensamento positivo, é o nosso desejo. E aí, nós vivemos no meio de uma sociedade que acha que o pensamento positivo faz as coisas darem certo e a gente embarca. Então, vai dar certo. Às vezes a gente está orando por uma pessoa que não é crente, pedindo que Deus cure essa pessoa. Aí essa pessoa não é curada, ela morre e morre sem ser crente. Vai para onde? Vai para o inferno. Deu certo? Você falou lá atrás. Você vaticinou, né? Você anunciou, vai dar certo. A pessoa morreu, foi para o inferno, não deu nada certo. Porque não era a vontade de Deus. Então nós temos que tomar cuidado. Semana passada, se não me engano, o pastor pregou sobre isso. Olha, vocês dizem, nós vamos à cidade tal e vamos ficar um ano e vamos trabalhar e vamos ganhar dinheiro. Mas você nem sabe o que é hoje. A gente tem que aprender a se manter na nossa insignificância, né? Mas o estudo da fé, o que é então? Se ele não é essa visão, né? Esse pensamento positivo de que a concentração para que coisas boas aconteçam. Aí de repente você está lá no estádio, o cara vai bater o pênalti, todo mundo começa a fazer assim, né? Você vê na arquibancada, todo mundo fazendo assim. O que eles estão fazendo? Estão mandando energia para dar certo. Pensamento positivo. O crente não pode embarcar nessas coisas. Isso não é da palavra. Isso é de uma sociedade que rejeita Deus e que bota outras coisas no lugar de Deus. Muito bem. Só existe uma coisa, um ser que é objeto da nossa fé genuína. Quem é essa coisa ou esse ser que é objeto da nossa fé genuína? É o Deus triuno. Eu até me incomodei com a palavra coisa e coloquei ser, né? O Deus triuno revelado em Jesus Cristo, em que todas as promessas de Deus têm o seu sim. É Ele que é alvo da nossa fé, não é? A fé funciona como um escudo protetor quando nos apegamos e nos firmamos na palavra de Deus. A palavra de Deus é que é o objeto da nossa fé. É o que Deus diz, é o que Deus é. Particularmente as promessas tais como, aí tem algumas na sua apostila, você pode ler comigo, quem está acompanhando? Promessas como, ninguém vai nos afastar do seu amor. Está lá em Romanos 8, né, no finalzinho. Outra promessa, ninguém vai nos arrebatar da sua mão. A palavra de Jesus, quando falava, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas conhecem minha voz, ouvem minha voz, e ninguém as arrebatará da minha mão. Outra promessa, aquele que começou boa obra em vós, há de completar até o dia de Cristo Jesus. Quem sabe onde está? Em que carta? Filipenses, né? Filipenses 1,6. Outra promessa, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Meu irmão, você caiu em pecado, se arrependeu, confessou. Agora descansa, porque o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Só essa fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus, pode resistir aos ataques do maligno. Você tem um exemplo disso na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Você pode abrir comigo? 2 Pedro, capítulo 3. Um grande exemplo disso. Havia falsos mestres provocando desânimo nos crentes devido à demora de Cristo. Versos 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Veja, no tempo de Pedro, já surgiram pessoas dizendo que a volta de Jesus estava demorando.
E Pedro diz, nos últimos dias surgirão. Então Pedro está dizendo, nós já estamos vivendo os últimos dias. Há 2000 anos atrás já estávamos vivendo os últimos dias. Você já nasceu nos últimos dias, não é? Então havia mestres provocando desânimo nos crentes, devido à demora de Cristo. Pedro escreve a sua carta para fortalecer a fé dos irmãos, lembrando-lhes as palavras que já haviam sido ditas, versos 1 e 2. Observe aí na sua Bíblia os versos 1 e 2. E no restante da carta de Pedro, no restante desse capítulo, aliás, Pedro reforça a certeza da vinda de Cristo. É a fé em Deus que não falha com a sua palavra, que os fortaleceria e que os fortaleceu contra os ataques dos falsos mestres que tentavam desanimá-los. Alguém pode ler os versos 8 e 9? Bem forte, por favor. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus tem propósitos que nós não conhecemos. Pedro falou isso há 2000 anos atrás, não é? O que significa que ainda hoje Deus está alcançando pessoas, né? Deus tem eleitos que Ele quer alcançar, e por isso Jesus não voltou ainda. Você já imaginou se Jesus tivesse voltado no tempo de Pedro? Eu e você não existiríamos, não teríamos ouvido o Evangelho, e não iríamos morar no novo céu e na nova terra. Não teríamos a vida eterna. É certo que não existiríamos, mas é bom não existir, especialmente com essas promessas tão maravilhosas. Jesus não voltou naquele tempo por causa disso. Jesus não voltou até hoje porque tem outras pessoas que Ele quer alcançar. Talvez até que nem nasceram ainda. Talvez os seus tataranetos, né? Quem sabe você vai ter tataranetos aí para serem salvos. Mas então, esse é outra parte, o escudo da fé, né? A fé como escudo. Verso 17a, a salvação como um capacete. Pode voltar lá para Efésios, né? Efésios capítulo 6, a fé como um capacete. Tomai também o capacete da salvação. A salvação é um dom de Deus, é um presente. A salvação é efetuada por Ele em Cristo, totalmente de graça e não por qualquer ato de justiça que porventura nós tenhamos feito. Paulo já tratou isso no capítulo 2, né? Os irmãos conhecem bem o verso 8 e 9, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obra para que ninguém se glorie. Então a fé, a salvação é dom de Deus. Tomar o capacete da salvação significa aceitar, receber, dar as boas-vindas. Recebida a salvação, ela funciona como um capacete que protege. Então, uma vez que você recebeu, eu já tenho a salvação. Se eu já tenho a salvação, eu já estou salvo. Eu não serei salvo depois que eu morrer. Do mesmo jeito que quando que Jesus diz que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é vai ter depois que morrer, não. Tem gente que está esperando morrer para começar a viver a vida eterna. Vida eterna é relacionamento com Deus. Então, ou você já tem, já está vivendo, ou você nunca terá. Você precisa definir isso com Deus, né? Então, a salvação é algo que você já tem e você saber que já tem protege aí a sua cabeça. Nos tempos de Paulo, essa peça era de couro grosso ou de metal e era usada na cabeça para protegê-la dos golpes de espada do adversário. Agora imagina você com um capacete de metal na cabeça, ou mesmo de couro, recebendo a batida de uma espada na sua cabeça. O que você acha que ia acontecer? Talvez você ficasse até meio grogue, né?
perdeu o sentido, assim, não sei se ia acontecer, mas que ia assim, dar uma batida no pescoço, as ideias meio embaralhar, né? A visão fica meio turva, mas logo você se recomporia para você continuar batendo. Agora pensa assim no capacete. A espada bateu na cabeça, ela parte em duas, racha a cabeça, né? Então, essa figura reflete todo o ensinamento bíblico de que aquele que foi salvo por Deus em Cristo está salvo dos ataques mortais de Satanás. Não tem ataque mortal de Satanás que venha sobre você e que possa te destruir. Embora ainda possa ser atingido, o crente jamais poderá ser destruído ou arrancado das mãos do Redentor. O capacete da salvação representa o ensino bíblico da perseverança fiel dos santos. A Confissão de Fé de Westminster afirma no seu capítulo 18 que por diversos modos os crentes podem ter a segurança da salvação abalada, diminuída e até interrompida, levando por consequência o crente a ceder a tentações e a cair em pecado. O crente pode cair em pecado, e ele pode até, o crente verdadeiro, pode até andar distante um tempo da igreja, do grupo dos crentes, pode andar um tempo longe. Tomar o capacete da salvação é ser lembrado constantemente de que a vida do crente está protegida em Cristo. E como diz em 1 João 5,18, o maligno não o toca, não pode tocar. Na parte B do versículo 17, nós temos aí a palavra de Deus como espada. E a gente já logo pensa numa espada grande para a gente atingir o outro, né? E a gente já logo pensa na palavra de Deus que vai atingir os outros. Uma arma de ataque. Mas o ensino de Paulo aqui é de que, aliás, tem um ensino, que é o ensino dos adeptos do ensino de batalha espiritual, de que Paulo nos ensina a usar aqui a confissão positiva para enfrentar e vencer o diabo. Tem um ensino dos adeptos da batalha espiritual, de que Paulo aqui está nos ensinando a confissão positiva para enfrentar e vencer o diabo. Mas esse ensino se baseia numa falsa distinção de duas palavras gregas usadas no tempo de Paulo para se referir a algo que foi dito ou mencionado com ênfase na forma e não no conteúdo. Presta atenção, na sua apostila aí eu coloquei invertido, tá? Com ênfase no conteúdo e não na forma, mas o certo é com ênfase na forma e não no conteúdo, tá? A ênfase na forma seria que essas duas palavras, uma se refere à palavra escrita e outra à palavra falada. E aqui Paulo estaria então mencionando a palavra falada. Segundo o ensino de batalha espiritual, aqui Paulo está ensinando que se você falar está amarrado, vai estar amarrado. Não, eu não aceito, eu rejeito, eu declaro que não. Vai acontecer. É um entendimento errado desse ensino de Paulo, tá? Por quê? É verdade que existem duas palavras aqui para a expressão palavra. No entanto, Paulo não está dando ênfase ao fato dela, à forma, dela ser escrita ou falada, mas Paulo está dando ênfase ao conteúdo, tá? Então, ele está se referindo à palavra de Deus, ao Evangelho completo. Paulo ordena que recebamos a palavra de Deus como uma espada que o Espírito nos dá para o combate. Ela é a palavra
vem de Deus. Quanto à sua procedência, ela vem de Deus. Ela tem a sua natureza, porque ela é de Deus, e ela tem a sua procedência, porque ela vem de Deus. Ela não é a minha palavra, ela é a palavra de Deus. Portanto, é a Bíblia. O que Paulo está dizendo é que a mensagem do Evangelho que nós recebemos da parte de Deus, contida no Antigo Testamento e no Novo Testamento, será como uma espada que o Espírito nos dá para enfrentar as astutas ciladas do diabo. Na hora que você estiver sendo tentado, peça ajuda para o Espírito Santo e procure lembrar os textos que vão te ajudar. Quais são os textos bíblicos que se aplicam a esse momento? Que se aplicam a essa situação? Foi o que Jesus Cristo fez, não foi? Você se lembra na tentação? No tempo de Paulo, havia 2 tipos de espada. A primeira era mais longa e servia para atacar os inimigos. A outra, menor, geralmente ficava presa à cintura e o seu objetivo era autodefesa, era se defender, em caso de um combate corpo a corpo. Então, por exemplo, você perdeu a lança, perdeu outro objeto com que você atacava, perdeu a sua espada, perdeu outro instrumento, perdeu, talvez até o seu escudo está mais longe um pouco. Você tem essa espada pequena para o combate corpo a corpo. A palavra usada aqui, macaira, se refere a essa segunda espada que é um instrumento de defesa. Paulo usa para se referir às Escrituras. Quando o Senhor Jesus foi tentado por Satanás no deserto durante 40 dias, ele usou a palavra de Deus escrita no Antigo Testamento como uma espada para se defender e para rechaçar as investidas de Satanás. Está lá em Mateus 4, né? Então, conhecer a Bíblia e usá-la corretamente previne o crente de cair em erros doutrinários e práticos. Aqui você pode entender por que o pastor Jorge fica insistindo para a igreja ler o Novo Testamento inteiro, ler a Bíblia inteira, e ler de novo, e ler de novo. Porque você precisa conhecer a palavra. Crente que não conhece a palavra é igual a esses vídeos que a gente vê aí no YouTube. Às vezes eu fico olhando alguns vídeos, leões, tigres correndo atrás daqueles cervos pequenininhos, cervos, às vezes é novinho e às vezes é mais velho. O mais velho dá um pouquinho mais de trabalho, mas é bem facinho. O bichão logo come o bichinho lá. Crente que não conhece a palavra vai ser devorado pelo leão. Então, a palavra de Deus como uma espada. E a última coisa é o quê? Oração. A oração intercessória, né? A oração intercessória, veja que ela está ligada à armadura como um todo. Ela não é uma arma específica, ela está ligada à armadura como um todo. Embora a oração não faça parte da armadura, a armadura deve ser vestida em oração, no Espírito, orando em todo tempo no Espírito. Você pode dirigir o seu carro orando, não pode? Você pode também soldar lá em cima, Silas, orando, não pode? Claro que você não vai fechar o olho, não é? Mas você pode estar no espírito de oração, comunhão com Deus o tempo todo. Você tem o seu tempo de oração específico dentro do quarto. Você tem o seu tempo de oração comunitária junto com a igreja. Às vezes, Gustavo marca com outros jovens para ir num certo lugar e orar. Mas você pode viver em oração, porque esse é o nosso relacionamento com Deus. Muitos pensam que a oração aqui descrita seja a oração de guerra, popularizada por Peter Wagner, que é um dos top aí da batalha espiritual, né? Ensinam que um confronto de poder com entidades espirituais no contexto cósmico, que a oração é um confronto de poder. Por isso, a gente pode falar diretamente com a entidade espiritual e mandar e tal.
Porém, não há aqui nenhum lugar nas Escrituras orientação para os crentes anularem pela oração a atuação dos poderes malignos cósmicos. Para os crentes andarem aí falando com o diabo, com Satanás, com demônios. A oração prescrita por Paulo aqui é simplesmente uma oração intercessória, veja aí. Orando em todo o tempo por todos os santos. Oração intercessória pelos demais irmãos, pelos demais cristãos. Ora, a sua mãe não ora, não faz intercessão por você lá no céu. O seu pai não faz intercessão. Eles não estão vendo você aqui. Agora, nós que somos companheiros de guerra, nós intercedemos ao Pai uns pelos outros. É quando intercedemos uns pelos outros e oramos para que Deus não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. E nós oramos não só por nós, mas oramos pelo outro irmão, porque o outro irmão é muito caro para nós, é muito amado por nós. Não é? Paulo ainda pede que os crentes orem por ele mesmo. Veja o verso 19. Orem também por mim. Paulo estava preso, estava acorrentado, impedido de pregar o Evangelho, de exercer o seu ministério livremente. Você tem aí na sua apostila Efésios 4:1 e Efésios 6:20, né? Onde ele diz que ele está algemado, pelo qual sou embaixador em cadeias. Não é? Ou seja, ele estava preso. Mas ele diz, porém a palavra do Senhor não está algemada. Eu estou algemado, mas a palavra do Senhor está algemada. Mas eu quero continuar sendo usado. Então ore por mim para que Deus me use. Mas Paulo não pediu para que eles orassem para que o diabo fosse repreendido ou amarrado. Para que aquelas correntes não existissem. Eu declaro que essas correntes não existam mais. Não. Ele pede para eles orarem para Deus dar coragem, intrepidez, né? Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Gente, eu posso aqui e ali tremer as pernas. Eu posso na hora que eu posso pregar o Evangelho, eu posso ter medo de não falar. Então, me ajude em oração para que eu não tenha esse tipo de medo. É com Paulo que temos que aprender a oração de batalha espiritual. A oração de batalha espiritual é a oração a Deus, clamando a Deus uns pelos outros. A oração não é direcionada aos espíritos malignos. A oração na Bíblia é sempre direcionada a Deus, rogando principalmente pelos irmãos da fé. E nós concluímos aqui, dizendo que a batalha espiritual não é algo da imaginação humana. A batalha espiritual é real, a Bíblia fala, é instrução bíblica. A melhor arma, ou a armadura completa que o crente pode usar para resistir às investidas de Satanás, é a que o próprio Deus dá. A busca por estratégias diferentes do que a Bíblia apresenta só traz fracasso ou pode trazer também falsa sensação de vitória. É necessário que o cristão conheça bem cada peça da armadura e esteja preparado para as batalhas que ele enfrentará no dia mau. Mesmo que já tenha vindo na sua vida um dia mau, pode ser que venha outros dias maus. Então, Paulo alerta que o uso da armadura deve ser completo e não parcial, e sempre em oração, porque o crente é totalmente dependente de Deus. E aqui uma palavra de aplicação: prepare-se para o dia mau. Você que é crente, prepare-se para o dia mau. Você pode ter passado por um, mas pode haver outros. Vista a armadura de Deus, saiba lutar as batalhas certas e da maneira correta. Para isso, conheça aquilo que Cristo fez por você, as promessas cumpridas na cruz. E por fim, ore para que a obra de
Cristo seja aplicada cada vez mais à sua vida e à vida dos irmãos. A obra de Cristo aplicada nos nossos corações é nós recebendo ela e nos firmando nela, sabendo que nós já recebemos, sabemos que o Espírito Santo está realizando isso na nossa vida. Então talvez você não seja crente, e a gente vê que muita gente fala sobre batalha espiritual, muita gente acha que está guerreando contra Satanás, e às vezes está justamente do lado de Satanás. Satanás pode sim trazer certos prejuízos na nossa vida, acidente de carro, doença, problemas financeiros, problema na família, uma série de coisas. Mas o que Satanás quer na verdade é afastar aqueles que são de Jesus do Evangelho, do relacionamento com Deus, e manter aqueles que ainda não são de Jesus longe de Jesus e longe do relacionamento de Deus, com Deus. Então, se você ainda não tem Jesus no seu coração, se você ainda não é de Jesus, você precisa de Cristo. Cristo é essa armadura com a qual você precisa se vestir. Você precisa receber a salvação em Cristo. Estou aí falando aí com muitas pessoas pela internet, pessoas que vão ouvir a nossa palavra. Há muita confusão nessa área de batalha espiritual. Mas a batalha espiritual é Satanás guerreando para manter as pessoas longe do Evangelho e longe do relacionamento da paz com Deus. E Deus quer estabelecer essa paz com você por intermédio de Cristo. Volte-se para Cristo. E você que é cristão, você que já é salvo, vista a armadura de Deus. A armadura de Deus é o próprio Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça em nome de Jesus. Vamos orar? Quero convidar os irmãos para ficarem em pé. Quem sabe você está passando por alguma luta, alguma dificuldade. Clame ao Senhor, peça a Ele que te ajude e procure se vestir, se revestir da armadura de Deus. A gente se aposta dessas bênçãos que Deus já nos deu. Vamos orar. Senhor amado, obrigado por essa manhã. Obrigado por poder ministrar os corações dos irmãos, dos que aqui estão presentes, dos que estão nas suas casas. Nós te pedimos que encha de graça, que dê, ó Deus, a tua bênção a cada um, que fortaleça, que dê direção em nome de Jesus. E que sejamos todos fortalecidos na força do poder de Cristo, vestidos com a armadura de Deus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e um bom dia a todos.